A paz do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma breve reflexão aqui para nós no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. E sabemos que este capítulo é onde o Senhor fez uma grande multiplicação, todos se fartaram, saíram alimentados, e logo a seguir Jesus, com seus discípulos, foram para o barco, para passar para o outro lado. E ele se despediu, da multidão e assim seguiu. E naquele momento, tendo seus discípulos se despedido dele, ele foi para o monte orar. Jesus era um homem de oração, é um exemplo a ser seguido, é um exemplo a ser seguido. Só que passou a primeira vigília, passou a segunda vigília, passou a terceira vigília, e os seus discípulos, angustiados, desesperados, porque havia uma grande tempestade naquele momento. Houve uma tempestade para eles. Eles passaram por uma tribulação na vida deles. E nós sabemos que o Senhor, Ele nos prepara, né, irmão? O Senhor nos prepara da maneira que Ele quer. E nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Cada um tem um propósito com Deus particular. Cada um passa algo com o Senhor para a sua própria experiência. E ali os seus discípulos estavam passando algo para com o Senhor, né? E no tempo bíblico, a divisão das contagens, das vigílias, era normal para os judeus quanto para os romanos, né? E ali na quarta vigília, que é às 5 horas da manhã, de 4 às 6 horas da manhã, de 3 às 6 horas da manhã, o Senhor, Ele vem, Ele aparece, porque não é diferente. O Senhor sempre vai aparecer no momento de angústia, onde quando você não tiver mais força para suportar esta luta. Porque o Senhor só dá aquilo que nós sabemos suportar, irmão. O Senhor jamais vai te dar algo que você não vai suportar. Sabe? Quando o Senhor vê que as tuas forças verdadeiramente estão se esvaindo, aí o Senhor entra com providência. Aí o Senhor entra para operar um milagre, porque esse Deus é maravilhoso. Ele entra com braço forte, com mão estendida, aleluia. E é assim que ele faz. Enquanto tá tudo tranquilo que você pode fazer, o Senhor, ele vai descansando. Descansando, irmão. O Senhor estava lá no barco, estava lá no monte orando. Ele estava esperando os seus discípulos agir, até o ponto que eles iriam, se esvair em desespero. Mas o Senhor, Ele nos conhece. Conhece a minha vida e conhece a tua vida. Ele sabe, irmão, até onde você pode suportar essa luta que você está passando, né? Ele sabe, irmão, a luta que você passa, o que você faz, o que você suporta. Ele não te dá luta que você não pode suportar. O Senhor, Ele é assim. Ele nos prova desta maneira. O relato de Jesus andando sobre a água pode ser visto como um símbolo de poder de Deus para superar as dificuldades e trazer paz em meio às tempestades. Ele faz isso. Ele traz paz em meio à tempestade, quando você não consegue mais aguentar. Ele apareceu no momento para os seus discípulos, aonde eles não puderam mais suportar. Eles estavam ali perdendo a fé, pensando que estavam esquecidos. O barco enchendo de água e o desespero deles ali, irmão. Houve um grande desespero. Nós podemos analisar os versículos e ver que houve um desespero. E quando o Senhor ele aparece para acalmar a tempestade, para acalmar a nossa alma, eles acharam que era o fantasma. Porque muitas das vezes a gente passa por um momento, de luta, de desespero, e quando vem assim algo da parte de Deus tão glorioso, a gente às vezes não acredita. Mas na tarde deste dia, eu profetizo na sua vida que tudo aquilo que veio para te submergir, o Senhor ele vai repreender todo o mal.
que você vai cantar o hino da vitória, que eu vou cantar o hino da vitória. O Senhor vai aparecer em um momento que você menos espera, irmão, e você vai saber que é o Senhor. Aleluia. Ele apareceu e os seus discípulos acharam que era o fantasma. E o Senhor diz: tem bom ânimo. Ânimo. Tenha bom ânimo. Ânimo é o que falta para aquele desespero que vem nos corroendo, que vem tentar tirar nossa paz, que vem tentar tirar nossa fé. É ânimo. Ânimo que nós precisamos para obter uma vida de conquista, uma vida gloriosa. Ânimo, irmão. Ânimo. E eu não estou falando de vida gloriosa de dinheiro, não. Eu estou falando de vida no altar. Santidade. Vida com Cristo. Sabe? Esperar no Senhor. Confiar no Senhor. Imagine se aqueles homens ali não confiassem no Senhor. Como que seria? Estavam o barco virado e os discípulos mortos, né? Todos eles. Mas o Senhor sempre vai aparecer no momento de desespero. A quarta vigília, a oração da quarta vigília é a oração de desespero, irmão. A oração da quarta vigília é a oração de socorro. É onde você pede socorro ao Senhor entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Esse horário é a hora da oração de desespero. É a hora que você precisa estar ligado com o Senhor. O que falta no crente, no cristão, é oração. O que falta no cristão é dobrar o joelho na madrugada, que muitos não fazem mais isso. A oração do desespero, da quarta vigília, é a oração de resposta. É a oração que o Senhor desce, o Senhor vem, socorre. É onde a oração que o Senhor vem e estende a mão. Braço forte, irmão. Essa é a oração. É a oração do desespero, a oração da angústia, a oração que vai ser ouvida, porque não é qualquer oração que o Senhor ouve, não. E nem responde também, não. Ele pode até ouvir, mas não responder. Ele quer responder a oração do socorro, do desespero, de 3 horas da manhã, de 4 horas da manhã. Essa é a oração que o Senhor quer ouvir, quer responder. A oração do desespero. A oração que você tá ali gemendo, chorando, desesperado. E outra coisa que eu vou te falar. E você não vai acordar cansado não, tá? Porque o Senhor, Ele é Deus de refrigério para a tua alma. O Senhor, Ele é Deus de socorro. Ele é o Senhor. Ele tá no meio. E você não vai estar abalada. Não vai estar cansada. Porque você vai buscar o Senhor no desespero de 4 horas da manhã. Não vai. É a palavra que diz, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Não se esqueça que a oração de 4 horas da manhã, que é da quarta vigília, é a oração do socorro. A oração do desespero, a oração que vai ser ouvida, onde Deus vai entrar com providência na tua vida e vai dar resposta na tua causa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Estou orando por todos que me seguem, por todos que estão aqui. Que Deus continue trazendo bênção sobre a sua vida, dando livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo.